Fala pessoal, tudo bem? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um padre aqui no YouTube, não era um pastor, era um padre, mas ele estava falando a respeito de uma questão muito importante que eu achei até interessante de trazer aqui. Esse padre, ele vive em outro país, né? Ele faz alguns vídeos na internet a respeito, falando sobre Jesus, falando sobre a questão da salvação, e ele também fala muito sobre masculinidade bíblica, que é um assunto que eu gosto muito de pesquisar e ver na internet. E ele estava falando muito sobre a questão de por que muitos garotos, por que muitos homens jovens não amadurecem e não se tornam homens adultos. E isso acontece por quê? Por que esse tipo de coisa acontece? Isso acontece por causa de uma falta de maturidade. O mundo, diferente do que a palavra nos fala, ele acredita a maturidade do homem em coisas externas. Então o homem é maduro quando ele começa a ganhar dinheiro, o homem ele é maduro quando ele tira a carteira de motorista, o homem ele é maduro quando ele se casa. Então, no mundo, coisas externas acreditam a nossa maturidade. Só que a Bíblia não fala desse tipo de coisa, né? Nos dias de hoje, muitos jovens, por se apegarem muito à questão da infância, né? Eles não conseguem amadurecer de forma apropriada, né? E a gente vê muito esse problema hoje em dia, até mesmo no nosso país, o Brasil, certo? Não estou falando que a infância não é um bom momento da vida, não estou falando que isso não é uma coisa desejável, né? A pessoa tem uma boa infância, claro que ter uma boa infância é uma coisa ótima, porém, a todos nós homens somos chamados a seguir em frente, né? De uma determinada forma, de uma determinada maneira. E Deus não chama nenhuma criança, Deus não chamou, né? Até mesmo Samuel, né? Quem Deus chamou quando era criança, Deus chamou ele para que andasse no caminho dele e para que se desenvolvesse e amadurecesse antes de assumir aquilo que Deus queria que ele assumisse, que era no caso o sacerdócio. Então, para todo homem que Deus chama ao sacerdócio, seja ele na igreja, seja fora da igreja, né? Mas para ser um homem cristão, um homem servo dele, ele não chama criança, ele chama pessoas maduras. E isso é um problema que a gente vê muito no nosso país, porque no nosso país nós temos uma cultura de muito apego à vida infantil. E mais do que a vida infantil, né? Nós acreditamos a vida infantil a melhor fase da vida, entendeu? Então não é a vida adulta, não é a velhice, é a fase da infância. E isso tem um problema no nosso país. Eu acredito que a gente acredite a isso porque a maioria das pessoas que são adultas, elas não vivem a vida que elas gostariam de ter. Elas não vivem da maneira mais apropriada, não correram atrás dos seus sonhos, viram, né? A dificuldade que existe realmente em fazer as coisas na realidade acontecerem, e que por causa disso, essas pessoas elas não acreditam a vida adulta muita coisa. Elas acreditam que a infância delas foi a melhor etapa da vida delas. E isso é uma coisa muito triste para um homem falar. Isso é uma coisa muito triste. Então, essa frase, né, de que a infância é a melhor fase da vida, isso denota imaturidade por parte da pessoa que está falando, entendeu? Nós, como homens de Deus, nós como pessoas que querem crescer a cada dia mais, nós não devemos tratar o início da nossa vida como a melhor parte da vida. Porque, né, a gente vê muita gente falando isso, e é verdade que quando você é criança, você é muito mais cuidado, né? Só que a questão existe um momento que Deus chama o homem, né? Deus chama todo homem para isso, para parar de ser cuidado e para começar a cuidar. Então, esse sinal de maturidade, ele começa com o quê? Com uma responsabilidade no interior do homem. Essa responsabilidade faz com que ele siga em frente, que agora isso permite ele cuidar das outras pessoas. E o que é esse sinal da maturidade? O homem, eu até anotei aqui, se tornar um homem envolve aceitar suas emoções, sem negá-las nem validá-las, entendendo que a vida é incerta e que é importante agir apesar disso. Então esse é o real significado da maturidade para o homem. Não só para o homem cristão, mas para o homem de maneira geral, mas principalmente para o homem cristão, nesse contexto aqui que a gente está falando. Saber se dividir das suas emoções, saber entender, tudo bem, na situação eu estou me sentindo dessa determinada forma, né? Então, num momento de demissão, num término do relacionamento, num momento complicado da vida, entendeu? Crises. E saber, nesse momento, nesse determinado momento, separar aquilo que é emoção daquilo que é realidade e assumir uma posição correta mediante aquela situação, isso é o que determina aquele homem. É assim que a gente sabe que aquele homem alcançou maturidade. Agora é óbvio, ninguém aqui é hipócrita. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, é uma coisa que tem que ser desenvolvida ao longo do tempo. Cachorro latino. É uma coisa que tem que ser desenvolvida ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo,
Deus espera de todos nós que a gente atinja esse desenvolvimento, né? Isso é o que faz a nós, como homens, abraçar o caminho da fé também. Porque para nós cristãos, nós sabemos que, por mais que a gente se esforce, né, na verdade, toda pessoa ela tem essa percepção até determinado momento da vida dela. Não é simplesmente esforço. Tem certas coisas na nossa vida que simplesmente não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. E a vida é rodeada de incertezas. Então, como é que você pode ter essa firmeza de coração e de mente de seguir em frente mesmo diante de dificuldades? Olhando para Deus. O mundo, as pessoas do mundo, os homens lá fora, eles não têm essa firmeza, porque eles não creem em Deus, porque eles acreditam que pela força do braço deles, por aquilo que eles conseguem fazer, no seu individual, no seu privado, seja o seu esforço ali intelectual, físico, financeiro, eles vão conseguir atingir os objetivos. Mas não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A vida ela é incerta e nós não sabemos as coisas que acontecem no futuro. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. A única pessoa que sabe o futuro é Deus. Então, como é que nós agimos dessa forma? Crendo que, apesar dos nossos sentimentos, Cristo tem um plano e um propósito para cada uma das nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Abraão. Eu quero dar esse exemplo aqui de Abraão, porque para mim ele foi uma pessoa que simboliza muito bem isso dentro da nossa fé cristã e daquilo que aprendemos dos personagens bíblicos. Ele foi um homem que ele não sabia o que ia acontecer com ele depois que ele saísse da casa dos pais dele. Mas ouvindo o chamado do Senhor, e ouvindo aquilo que Deus tinha para a vida dele, aquilo que Deus tinha prometido a ele. Ele saiu da casa dos seus pais e foi para lugar nenhum, para um lugar que ele não conhecia. Saiu da casa dos pais dele, onde ele tinha estabilidade, onde ele tinha parentes, familiares, ele já era casado, já era um senhor de idade. Abraão tinha em torno de 70 anos de idade, quando Deus o chamou para sair da casa dos seus pais, onde ele tinha vivido a vida toda, provavelmente. E ele saiu e seguiu esse caminho do Senhor. E é isso que eu quero encorajar você que está vendo esse vídeo a fazer. Siga o caminho do Senhor. Siga o caminho do Senhor. Coloque seus planos, suas metas na mão do Senhor. Coloque aquelas pessoas que o Senhor te deu para cuidar, se você é casado, esposa, filhos, nas mãos dele. Se você ainda mora com seus pais, seus irmãos, as pessoas da sua igreja, pessoas, se você lidera um grupo, os seus liderados, na mão dele. Porque é Deus que cuida de todas as coisas. O homem, ele não tem essa capacidade de prever o futuro. A vida é incerta. Mas ele é chamado a ter essa maturidade, essa responsabilidade de separar as emoções do que está acontecendo. Separar aquilo que ele sente do que está acontecendo na realidade. E agir de acordo com a realidade. É isso que cada um de nós como homens somos chamados. Então, lembre-se de Abraão. Lembre-se desse exemplo bíblico e de como Deus exaltou a ele, chamando ele de pai da fé. Mais à frente, quando ele já está com Isaac, seu filho, tendo nascido, fruto da fé que ele teve em seguir a Deus e cumprir os mandamentos. Amém? Era só essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então não se esqueça, o caminho da maturidade é esse caminho de fé e é esse caminho de agir de maneira racional como homem, mesmo mediante situações difíceis e mesmo mediante muitas crises e muito estresse. Amém? Eu desejo o melhor para você e agradeço a você por ter ficado aqui mais uma vez. Tenho mais outros vídeos se quiser ver aí no canal. O canal está crescendo agora e vamos seguir em frente. Obrigado, valeu, tchau.